Oi, Giovana. Já te chamo, tá? Oi, Bruna. Hoje só um filtro pra salvar essa carinha aqui. Uma espinha na pontinha do nariz. Vamos aguardar só um pouquinho, o pessoal ir entrando. Oiê, oi Eliane. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem, Bruna? Sim. Então tá show. Show, Giovana. Já vou te chamar, tá? Então eu vou me apresentando aqui para quem ainda não me conhece, para quem é novo por aqui ou que está assistindo as nossas lives pela primeira vez, né? Eu sou a Edna, sou formada em magistério, né? Pedagogia, sou psicopedagoga também, pós-graduada em gestão escolar e atuo como prof agora, né, na parte da tarde. Na parte da manhã trabalho com a jornada das emoções, com as crianças, faço atendimentos e a gente sempre conta aqui sobre a minha história, a história da Bruna, né, de como nós conhecemos a disciplina positiva, do quanto ela transformou as nossas vidas, né, quando falamos em profissão principalmente. E a gente resolveu hoje trazer uma convidada muito especial, que é a Giovana. Já vou convidar ela para entrar aqui na live, que ela é professora também, depois ela vai se apresentar para compartilhar conosco algumas experiências, trocar algumas figurinhas e bater um papo, né, sobre essa abordagem positiva no contexto escolar. Vou chamar ela aqui. Já está aqui. Essas minhas estão dando olá na câmera. Oi! Olá, Boa noite, tudo bem, Giovana? tudo bem e você? Tudo, deixa eu só ajeitar meu celular aqui que tá cortando um pouco. É porque aí a gente divide a câmera, né? Aí não dá espaço para todo mundo. Sim, e eu hoje esqueci meu suporte na sala e eu fiz uma gambiarra aqui. Tamo junto, tamo Ai, junto. Aqui, meu foi celular tá com a bateria pesado. fraca, então ele tá carregando e ao mesmo tempo tá no suporte, tá uma loucura. Uma loucura. Correria, né? Vida de prof. Vida de prof, é isso mesmo. Aí eu tava aqui contando pro pessoal, Giovana tava contando um pouquinho para quem não me conhecia ainda quem eu era. E contei pro pessoal que hoje a gente vai bater um papo sobre essa abordagem, né? Que é um tanto quanto nova para alguns professores, alguns já conhecem, né? E aos pouquinhos a gente vai expandindo, né? Plantando essa sementinha da abordagem positiva em alguns corações. E eu estava aqui contando, então, que a gente te convidou para conversar um pouquinho conosco hoje. E vou te convidar para se apresentar, né? Para o pessoal te conhecer também, saber quem você é, o que você faz, enfim. Perfeito. Bom, de novo, eu super agradeço o convite. Realmente, para algumas cidades, a disciplina positiva, as abordagens positivas no geral, são um tema novo, né, que as pessoas ainda não conhecem, né, se a gente for para o interior, né, se a gente sair das grandes capitais, são temas que talvez não são tão falados e são um pouco desconhecidos. Então é muito gostoso estar tendo uma oportunidade de trazer essa semente da disciplina positiva, da comunicação não violenta, das abordagens positivas no geral, aqui dentro também da sua cidade, da sua região e das pessoas que te seguem, né? Eu acho importante a gente plantar essa semente aonde dá. Onde dá a gente planta, onde dá a gente vai, e é isso aí. Meu nome é Giovana, então eu criei esse Instagram Educadora Positiva no final de 2019, dezembro de 2019,
com o intuito de realmente espalhar um pouco mais essa semente, falar um pouco mais sobre disciplina positiva. Naquele primeiro momento, o meu foco maior era a disciplina positiva, apenas a disciplina positiva. Então eu criei esse Instagram para realmente falar um pouco mais sobre tudo isso e ajudar outros professores a começar a dar o start aí da sua sala de aula, da sua classe positiva, né? Um ambiente mais acolhedor, um ambiente seguro, um ambiente positivo, tanto para o aluno quanto para o professor. Então aí eu dei início em dezembro do ano passado no Instagram, comecei a dar cursos online também, participar de alguns workshops. Participei da primeira conferência de disciplina positiva que teve semanas antes de dar essa pandemia louca, né? Foi assim, acho que 2 semanas antes, não foi? Acho que foi isso. Foi Foi bem perto. pouquinho antes. Foi muito perto, por pouco a gente não tem, né, a conferência. Então é muito gostoso estar trazendo todo esse conhecimento e ajudando outros professores. E profissionalmente, eu sou professora de inglês, especialista com educação infantil. Então, eles têm 4, 3 anos e meio, até uns 5 anos e meio. É a idade que eu trabalho atualmente. Tenho pós em bilinguismo, né, que é a minha fase de atuação maior. E tenho certificados em educação socioemocional, né, em disciplina positiva, comunicação não violenta. Gosto bastante de estudar sobre neurociência também. Quem sabe uma segunda pós? Quem sabe? Giovana não para. Giovana é devoradora de cursos, adoro. Mas é isso, esse é um pouquinho de mim, assim. E eu gosto muito de falar com outros professores e trocar experiências. Acho que me agrega muito. Então, muito obrigada pelo convite. Ótimo. Giovana, olha só, eu estava falando aqui no início que a gente sempre conta, eu e a Bruna, né, como que a gente conheceu a disciplina positiva. E eu sou muito feliz sempre quando eu vou contar, porque eu conheci através de uma mãe, né, de uma mãe de aluna, que é a Bruna, né, ela que me apresentou essa abordagem. E eu queria saber se teve alguma coisa, assim, algum fato que te marcou, que te fez assim, não, é hora de mudar. Eu preciso me agarrar em outra metodologia, não tá legal do jeito que tá. Se teve algum pontapé inicial, assim, nessa mudança. Uhum. E para quem me segue, se tem gente que me segue aqui, né, que veio do meu perfil, já tá cansado de ouvir essa história. E se eu esquecer algum detalhe, vocês comentam aqui. Mas é uma história que eu sempre falo, provavelmente é a mesma história igual você conta, né, com a Bruna, deve ser uma história que a gente repete sempre, né, que marca a gente. Mas eu comecei dando aula numa escola de idiomas, não numa escola regular, né? Então eu dava aula apenas de inglês, apenas, né? Desmerecendo a profissão. Mas eu dava aula só da língua inglesa, com turmas que eu tinha uma vez por semana, 2 vezes por semana, não era sempre igual a gente tem numa escola regular, né? E eu tinha essa turma de sábado, e aos sábados as turmas ficavam um tempinho maior do que no dia de semana, porque eles iam só uma vez por semana, eu acho que para não precisar ir vários dias, né, os pais deixavam num dia só. Então eles iam aos sábados e a gente tinha um intervalo entre as 2 aulas. Então a gente tinha uma aula, um intervalo de, sei lá, 15 minutos, e aí a gente voltava. Eles tinham 7, 8 anos, essa turminha. E eles tinham essa mania de, acabou o intervalo, eles saíam correndo para a sala, tipo, tá, e se escondiam, porque eles queriam me assustar, né? Então, eu entrava na sala e todo mundo pulava e fazia, pô, enfim, aquela coisa. E aí teve um dia que eles fizeram o mesmo procedimento, né? A gente foi pro intervalo, eles saíram correndo para se esconder, só que nisso eles fecharam a porta. E meio que estavam impedindo, assim, de eu entrar, sabe? Segurando a porta, eu empurrava e eles puxavam do outro lado. Eu empurrava e eles puxavam do outro lado. E aí, o que eu sempre falo que pegou pra mim foi as outras pessoas ao redor, né? Os outros alunos que estavam tendo aula, nos sábados tem muito aluno adulto também, me olhando assim, e na minha cabeça me julgando, né? Sei lá o que a pessoa estava fazendo, mas na minha cabeça ela estava me julgando. Que professora é essa que não consegue dar conta dessa turma, né? Uma turma ainda que não era numerosa, tinha, sei lá, 7 alunos. Como ela não consegue? E isso ficou muito pesado para mim naquela hora, e os alunos puxando e tal, e aí teve uma hora que eles puxaram com força e acabou machucando meu braço. Eu comecei a chorar. Foi aquela coisa, sabe? Tipo, fiquei super atordoada, loucura, loucura. E aí veio a supervisão, assumiu meu lugar, falou, vai beber uma água, vai descansar, vai respirar, enfim.
E aí passou uma semana, eu tive eles no outro sábado. E aí eles vieram falar comigo, pediram desculpa, né? Teve até trouxeram uma florzinha assim do jardim, né? Uma desculpa e tal. E ok, desculpa, passou, mas aí veio uma mãe, né? A mãe com aqueles comentários assim, acolhedores, né? Que algumas mães têm, assim, que não sei se pensa muito no filtro, é. Aí chegou em mim e falou: sabe o que que é, Giovana? É que eu acho que você é muito doce com eles. É por isso que essas coisas acontecem. Você é muito doce. E aquilo chegou em mim assim, ó. Ah, como assim? Como assim eu sou muito doce? Tão querida, né? O que você quer dizer com isso, né? Fiquei pensando comigo. E era meu primeiro ano dando aula, assim, em escola e tal, sendo paga por aquilo. Então aquilo caiu pra mim, assim, como um peso, né? Fiquei super atordoada e tal. E eu comecei a pesquisar. Comecei a ir atrás de outros métodos, enfim. Com a intenção de deixar de ser doce. Essa era a minha intenção, né? Eu não quero que mamãe fale pra mim que eu sou doce. Não quero. Tipo, era isso que eu tinha em mente. E aí fiquei procurando algumas coisas, como colocar limite em sala de aula, como, né, estabelecer rotina, enfim, fui procurando. E aí entrei um pouco mais nessa onda de estudar, né, educação socioemocional e tal, mas ainda muito num viés autoritário. Por mais que eu não fosse autoritária, eu queria ter um pouco dessa autoridade, né, de uma forma, Controle, né? esse controle, exato, ter esse controle em sala de aula que talvez eu não tinha. E aí depois, alguns anos depois, eu estava dando aula em outra escola de idiomas, foram observar a minha aula, e era uma aula de adolescentes, então um perfil diferente daquela outra aula. E aí a supervisora veio me dizer que gostou da aula, foi super bacana, mas eu podia ser um pouco mais leve. Eu podia sorrir um pouco mais, eu podia brincar um pouco mais com as crianças. Eu falei assim, menina, eu não sei mais o que eu tenho que fazer. É pra eu ser doce, é pra eu ser mais firme, é pra eu ser leve, eu não sei. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Tava perdida e eu fiquei, meu, não acredito. E aí foi quando eu encontrei a disciplina positiva, nesse meio do caminho. E aí comecei a ler livro e tal. Entrei numa escola bilíngue que usava essa abordagem. Comecei a estudar mais, comecei a ler livro, enfim, fiz certificações. Eu falei, bom, eu acho que eu gosto disso. Porque eu não estou em nenhum extremo. Eu não preciso ser doce demais, eu também não preciso ser firme demais. Eu posso tentar encontrar esse equilíbrio, né? Navegar nesse rio aí pelos ambos lados, né? Tanto posso ser doce, posso, mas eu também posso colocar minha autoridade, eu também posso colocar uns limites dentro dessa sala. Encontrar esse equilíbrio, né? Então, me identifiquei muito com a disciplina positiva. E aí foi quando eu mergulhei mesmo e comecei a ler mais, estudar mais, aí começou o Instagram, enfim. Aí essa história você já conhece. Ótimo. É engraçado que enquanto eu vou ouvindo, eu vou lembrando, porque eu já era muito autoritária, assim, com o tom de voz alto dentro da sala de aula, às vezes tentava falar mais alto que eles, porque eu sempre tive turmas grandes, então a minha reclamação sempre era, eles gritam demais, eles falam alto demais, né? Então, já era o outro extremo, né? Não era nem tão doce, mas era firme, né? Queria ter o controle da situação o tempo todo, né? Quem mandava na sala era eu. Mas é tão gostoso, né? Reviver, olhar para trás assim e ver que temos a oportunidade, né, de mudar. A informação está aí, o conhecimento também, basta buscar, né? É tão legal olhar para essa caminhada, né? E ver onde estamos. Uhum. E, Giovana, deixa eu te perguntar outra coisa. Olha só, alguma vez depois de ter estudado, de ter começado, né, com essa abordagem mais positiva dentro da sala de aula, alguma vez, porque a gente sabe que o automático é muito fácil, né? É Uhum. prático, é rápido, a resposta sempre está aqui, né? A gente não precisa parar e pensar no que vai fazer. Por exemplo, quando eles trancam a porta, né? Uhum. Então, alguma vez, assim, nessas situações, depois de já conhecer essa abordagem, tu teve vontade teve vontade, não. Tu se viu no automático, assim, e teve vontade de voltar pro automático, de não continuar com essa linha positiva? Eu acho que eu nunca tive vontade de voltar, né? De simplesmente anular todo aquele conhecimento que eu tinha e simplesmente falar, não, era muito melhor antes, né? Acho que eu nunca tive esse tipo de pensamento.
Porém, eu me vejo no automático até hoje, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente tá lidando com uma situação e a gente tem que dar um passo para trás, a gente tem que respirar, a gente tem que entender, a gente tem que se desculpar, porque às vezes a gente lidou com aquela situação da forma que a gente não gostaria de ter lidado. Então, muitas vezes, por mais que eu não queira voltar, eu me vejo nesse automático. E aí eu acho que vai até um recado, uma frase motivacional aí para quem está começando, é que a gente não tem que ter essa expectativa de que a gente vai ficar 100% do tempo ali no meio do rio, né, encontrando o equilíbrio. Realmente é surreal, assim, não dá nem para imaginar a gente sendo 100% perfeita a todo momento, né? A gente é humana. Então, realmente entender que esses momentos vão acontecer, que a gente vai voltar no automático, porque é a forma que a nossa mente trabalha, né? Que está acostumada. E vai precisar um pouquinho mais de tempo para ela entender que esse não é mais o normal, né? Que a gente tem um novo normal aí, que a gente tem uma nova forma de atuar, né? Seja ao lidar com um conflito, seja ao lidar com uma emoção, seja ao lidar com a sala, né, com a altura do nível de voz, por exemplo. Então, demora um tempo para nossa mente se adaptar. A gente precisa fazer mais sinapses aí desse caminho, mais conexões neurais, para a gente entender que agora é esse caminho que eu quero fazer e não o antigo, né? Então, a gente vai se ver voltando para o que a gente está acostumado. Mas aí é aquele autoconhecimento e a gente entender, não, pera, não era isso que eu queria fazer de outra forma. Então, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu fazer de uma outra maneira. Então, é realmente ter esse autoconhecimento e trabalhar muito essa percepção das nossas atitudes, nossas ações, dos nossos sentimentos. Eu acho muito importante a gente trazer isso. Do nosso comportamento, né? Com certeza. Porque é engraçado, porque se a gente para pensar até algum tempo atrás, antes de eu conhecer essa abordagem, realmente as minhas reclamações eram todas voltadas para as crianças, né? E hoje é o que a gente costuma encontrar, né? Quando a gente vai conversar, trocar uma ideia com algum professor, geralmente o problema são as crianças, né? E essa abordagem realmente nos traz que é o nosso comportamento que faz toda a diferença, né? Que vai mudar essa relação professor-aluno, professor-escola, né? E, assim, passa um filme, né, na cabeça, eu fico aqui pensando em várias situações. O automático tá aí, é tão difícil, né? Que nem tu falou, a gente não sai do automático, a gente precisa simplesmente parar e pensar. Uhum. Qual é o caminho, né? Qual é o caminho do meio? Lembrar, né? E aí entra essa questão, assim, de que os erros são ótimas oportunidades de aprendizado, né? A gente passa isso para as crianças e precisa aprender nesse processo também, que errar vai fazer parte do processo e que a cada erro é uma evolução, né? Com E, certeza. Giovana, olha só, a gente sabe que ter essa mudança não é algo fácil, né? Porque Uhum. toda mudança gera um desconforto, né? Querendo ou não, nós precisamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? E eu gostaria, assim, que compartilhasse um pouquinho, a gente já compartilhou várias vezes também aqui, sobre os desafios desse processo, assim, quando começou, quais os maiores desafios que tu enfrentou e vem enfrentando hoje, né? Ainda mais hoje com as aulas remotas, eu adoro te acompanhar porque sempre tem algum caso, né? Hoje ainda eu vi o último post ali, aconteceu hoje. Então conta um pouquinho para nós aí desses desafios. Eu acho muito importante a gente falar também que, por mais que antes, né, a gente sempre fala, a criança agia dessa forma e agora eu vejo que sou eu e tal, é entender que só por a gente mudar essa visão não quer dizer que os comportamentos vão cessar, né, que eles vão acabar. Porque crianças são crianças, a gente vai ver esses comportamentos se repetindo, essas crianças vão estar buscando algum objetivo, né, de forma equivocada, vão estar tentando procurar essa atenção, esse amor, enfim, esse afeto de diversas formas e às vezes de uma forma equivocada que a gente ainda não está entendendo. Então, entender também que por mais que a gente mude a nossa visão, esses comportamentos ainda vão continuar, né? O que vai mudar é a nossa forma de enxergar aquilo, de como a gente pode trabalhar. Para que a gente não caia na ilusão de tipo, beleza, agora eu aplico a disciplina positiva, eu uso essa abordagem, tá tudo ótimo, minha sala é perfeita, é isso aí, eu não preciso fazer nada, as crianças ficam todas sentadinhas. Não, são crianças, né? Sai um pouco dessa ilusão.
E aí você estava falando dessa questão da mudança e como a mudança acontece pra gente. Eu lembrei de uma dinâmica que eu participei ontem, que eu estava fazendo um workshop com a Adri do Afetoterapia, do perfil @afetoterapia, que ela fala sobre crianças com deficiência. E aí ontem foi nosso último encontro. E aí ela estava falando de uma dinâmica que é dos polegares, que ela fala pra gente colocar as mãos, as palmas, uma na frente da outra, e aí fechar automaticamente, cruzar os dedos automaticamente, né? E aí você perceber qual dedão tá em cima de qual. Então, o meu, por exemplo, é o dedão direito, que fica em cima do dedão esquerdo. E essa é a posição confortável para mim, né? É como eu me sinto confortável e bem. Aí eu vou abrir de novo as mãos e vou entrelaçar mais uma vez. Só que dessa vez eu vou tentar fazer o contrário. O dedão que estava por cima vai por baixo e o que estava por baixo vai por cima. Então a gente vai mudar essa posição das mãos. Então entrelaçou de novo. E aí o meu, vou colocar o dedão esquerdo na frente, né? E o direito de trás. Como que você tá se sentindo? Tá confortável? Não, dá vontade de trocar. Dá, tipo, não, quero, já troquei, já troquei. Não aguento isso, já troquei, já tá desfeito. Volta pro normal. Volta pro normal. E não é assim que a gente se sente também, quando a gente passa por uma mudança, né? Seja brusca ou uma mudança simples, enfim. Todo momento que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sente esse incômodo, né? Ai, não, quero voltar. Não quero. Eu fiquei aqui lembrando de quando eu comecei a aplicar. Era um desespero, bem assim. Esse era o sentimento, um desespero, assim, pensando, por que eu conheci isso? Era muito mais fácil antes. Com o tempo a gente vai percebendo que é maravilhoso, né? Que os resultados são ótimos, enfim, nunca, como tu falou antes, não voltaria, né? Nunca pensei em voltar. Mas é realmente esse sentimento, bem legal. Gostei. Também gostei, eu aprendi ontem com a Adri do Afetoterapia. E é realmente essa sensação, né? Ainda teve outras pessoas falando, tenta mudar o relógio de pulso, né? Que você geralmente usa, um anel, né? Que geralmente é sempre no mesmo dedo. É uma mudança, por mais que seja uma mudança pequenininha, a gente sente um impacto, um incômodo muito grande do que a gente está acostumado, né? Então, realmente, a gente percebe o quão difícil é sair dessa zona de conforto e fazer algo novo e tentar algo novo. E para mim, o que mais pega nesse processo é que eu sou uma pessoa extremamente controladora e perfeccionista. E aqui eu não estou me gabando do meu perfeccionismo. É realmente algo que não é sadio, saudável. Não é saudável e a gente sabe disso. Então, ser perfeccionista neste processo me dá muito medo, né? E me dá e essa sensação de controle também me dá uma certa insegurança. Porque eu quero que as coisas saiam do jeito que eu penso. Eu quero que as pessoas façam as coisas que eu quero que elas façam. E eu quero que saia perfeito. Eu não quero ter depois pai falando de mim. Não quero depois que a criança fala que não gosta de mim. Tipo, não é isso que eu quero. Então, essa perfeccionismo. Opa, tô aqui, é difícil as palavras hoje, hein? Esse perfeccionismo e essa necessidade de controle, com essa minha tentativa de fazer essa mudança e sair da minha zona de conforto, é que pega pra mim. Isso até hoje, assim, processo de terapia, né? Estamos na terapia desde 2015. Então, realmente é um autoconhecimento, não é algo que eu sei que amanhã, né? Alguém falou pra mim, Giovana, relaxa, seja leve. Tô curada, é isso aí, perfeito. Tô pronta, gente. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que leva tempo e esse autoconhecimento não é de um dia pro outro. Então, realmente, essas duas coisas é o que pegam mais pra mim. Entender que muitas vezes não vai sair do jeito que eu gostaria que saísse, né? Então, eu vou lidar com uma situação e agir de uma forma que eu não gostaria. Isso às vezes me incomoda, né? Mas, ao mesmo tempo, entender que a gente não vai estar 100% ali no caminho do meio, que às vezes a gente vai cair por um dos opostos. Um dos extremos. A gente vai cair. Tem que ter isso em mente, senão a gente fica louca, né? E a questão da perfeição também acho que caminha muito junto com essa necessidade de controle. Então, essas são minhas dificuldades maiores, assim, no processo. E aí, o que eu tento me dizer e o que eu tento trazer pra mim é essa questão de são pequenos passos, sabe? Uma coisa de cada vez, isso vai dar certo. Você já viu o resultado com alguns alunos. Você vai conseguir nessa sala. E se você não conseguir, porque assim, a nossa ideia do conseguir é muito... O que é conseguir, né? O que é fazer os alunos obedecerem? O que você está esperando fazer com essa sala, né?
A gente não é super-herói, a gente não é Mulher Maravilha para consertar a sala, até porque não tem nada para ser consertado, né? Mas a gente às vezes tem uns ideais, assim, gigantescos que não existem, né? O nosso papel ali não é salvar a sala, isso não é nosso papel. Nosso papel é plantar nossa sementinha, que talvez daqui uns anos eles vão colher com outra professora, né? O que a gente está fazendo para aquela sala naquele momento é o suficiente para eles, sabe? É o necessário para eles naquele momento. A gente não sabe o que vai acontecer daqui uns anos, ou, enfim, quando eles virarem adultos. Mas a minha parte em ensinar essas habilidades de vida, em trabalhar as emoções, em trabalhar as competências socioemocionais, eu estou fazendo. Então, isso me acalma um pouquinho. Quando eu tenho isso em mente, que a minha intenção é essa, que os meus valores estão sendo colocados em sala de aula, isso me acalma, isso me deixa um pouco mais tranquila e não tão presa nesse controle, nesse perfeccionismo, nessa neura, exato, nessa neura de que tem que sair daquele jeito que eu pensei. Não, eu fico um pouco mais leve. Mas eu super entendo que não é um processo fácil e que eu ainda não finalizei e provavelmente não vá, né? Eu acho que é um processo contínuo de autoconhecimento. Isso. E não pensando só nas crianças, mas também pensando, não sei se concorda comigo, mas no meu caso foi assim, é bom para eles e é maravilhoso para nós também, porque nos traz uma leveza, né? Eu sempre conto que no início, antes de eu conhecer, enfim, eu chegava em casa muito cansada e era um cansaço físico, um cansaço emocional e eu sempre ficava com a consciência pesada, porque eu ficava pensando em como foi aquele dia e eu pensava assim, nossa senhora, hoje eu gritei, eu levei para a coordenadora, eu conversei com tantos pais, eu conversei de novo com aquela mãe, escrevi um bilhete na agenda e não via outra saída. A gente até trocava uma ideia, né, antes de fazer a live, sobre que nós não tínhamos, né, uma prática que nos sustentava dentro da sala de aula, né, Giovana? Porque por mais que a gente estuda, né, magistério, pedagogia, enfim, tantos cursos que a gente faz, que a gente busca na área da educação, mas nenhum sustentava a minha prática, pelo menos também dentro da sala de aula. Eu sabia da teoria, eu lia muito, eu entendia da teoria e quando ia para a sala de aula isso não funcionava, não era daquele jeito. Ou funcionava, mas era sempre aquele auê, sempre aquela loucura. E aí foi um fôlego, assim, quando eu conheci, porque realmente no início foi um pouquinho difícil, aos pouquinhos a gente vai saindo da zona de conforto, vai aprendendo, vai vendo os resultados, né? Claro que a gente já vê os resultados a curto prazo, mas a maioria, né, como tu falou, às vezes lá outra prof do próximo ano, a recém vai realmente perceber essa sementinha que a gente vai colher, né, essas sementinhas que a gente plantou, mas realmente, assim, é um processo muito gostoso, né, válido, assim, para todos os profs que estão aqui nos assistindo, que têm interesse em conhecer, busquem, estudem, né, se aprofundem desse tema. E estamos aí, né? A Giovana tem um perfil maravilhoso no Instagram, onde ela compartilha muitas dicas, né, Giovana? Muitos casos reais. Eu adoro acompanhar. E a gente se diverte também, né? E a gente falou um pouquinho dos desafios, né? Assim, dos desafios que tu encontrou, né, nesse processo. E eu quero saber também, assim, vamos falar de coisas boas, a gente só está falando aqui de como é difícil, enfim, conquistas, assim, coisas boas desse processo, de levar essa abordagem para dentro da sala, enfim, conta aí. Eu acho que uma das coisas você já falou, que essa leveza, né, um pouco tirar um pouco o foco de como aquele comportamento reflete sobre mim. Eu acho que tem um peso muito grande. E eu digo isso como o meu aluno está se comportando é um reflexo de como eu estou me comportando. Sendo que você está travando para mim. Será que sou eu? Você está aqui? Está presente conosco? Oi, eu te ouço bem fraquinho. Você está entre nós? Oi, voltei? Acho que voltou. Eu tava aqui, sabe? Você está entre nós, dê um sinal. Aqui tava travada. Você tava travada pra mim. Aparecia na sua carinha pra mim assim, ó, carregando. Então, eu tava falando que acho que essa
coisa da leveza que você trouxe, de que o comportamento daquela criança, muitas vezes a gente enxerga como um reflexo da minha atuação como professor. E às vezes não é, às vezes é um comportamento da criança, né? É um jeito dela tentar se comunicar, é uma forma dela utilizar a falta de ferramenta dela para tentar entregar uma mensagem ou tentar te dizer alguma coisa que ela não está conseguindo de outra forma. Não necessariamente isso é sobre você e de como você atua. Sim, claro, eu levo a minha voz, as crianças levam também. Ou eu sou um pouco mais autoritária, as crianças agem por medo. Tem isso também? Tem. Só que a gente tira um pouco dessa pressão do nosso agir como professor. E isso eu senti muito. Porque eu sentia que era, igual eu falei, né, de ser super-heroína. Era a minha missão fazer com aquela turma, sei lá, conseguir sentar numa roda e me ouvir por 20 minutos. Era minha missão aquilo. E se eu não conseguisse, eu era uma fracassada. Tipo assim, como assim? Frustrada. A coordenação confiou aquela sala a mim. Confiou no meu trabalho e sabia que eu ia conseguir fazer um bom... Como assim eu não consegui? Como assim eu choro todo dia, né? Esse caso que eu tô contando é uma turma que eu tive de que eu fiquei 3 meses na turma, depois eu saí porque eu consegui um outro emprego, não necessariamente relacionado a essa turma, mas eu chorei por 3 meses de estar dentro daquela turma porque eu não conseguia, né? E tipo assim, isso não tinha nada a ver comigo. Tipo, eu estava fazendo minha parte, a gente fazia reuniões de sala, a gente conversava sobre os sentimentos, a gente tinha momentos ali, mas não era só sobre mim, sabe? Tinha toda uma questão ali na sala, enfim. Então, eu acho que a disciplina positiva, as abordagens positivas no geral, trazem esse sentimento de leveza pra gente, de que você está fazendo a sua parte e tá tudo bem. É isso que você consegue fazer agora. E eu acho que aí eu emendo com vamos, igual a Beth Rodrigues sempre fala, né? Uma das trainers de disciplina positiva, deixa o chicotinho pra fora dessa sala. O que foi, já foi. Tipo assim, não adianta. Ai, porque essa sala que eu tinha, eu chorava e fazia. Meu, não. Deixa o chicotinho pra fora, já foi, passou. Passou. Você não vai mudar isso. Carrega essa culpa. Não carregue essa culpa. Entenda que em cada momento da sua vida você tem as ferramentas necessárias para aquele momento, né? E eu acho que isso para mim fez a chavinha virar, sabe? O que já foi e agora eu ajo e tenho uma prática em sala de aula correspondente às ferramentas que eu tenho hoje e com as situações que eu vivo hoje. Então isso para mim é muito forte e me marca muito, me traz essa leveza, sabe? De não me cobrar tanto. E eu acho que une um pouco com essa necessidade de perfeccionismo e controle que eu tenho. Então, o não me cobrar tanto me traz essa leveza que às vezes eu acho necessária em sala de aula, né? Porque aí eu me sinto melhor, eu me sinto mais tranquila, consigo agir melhor em sala de aula, tenho uma prática mais de acordo com os meus valores e com o que eu realmente penso. Então, eu acho que um ponto positivo foi essa leveza, essa cobrança menor, né? Com a minha prática pedagógica em sala de aula. Acho que esse é o ponto máximo, assim, de... Perfeito. Sabe que eu fiquei aqui pensando agora, enquanto eu te ouvia, que com as crianças, principalmente com a educação infantil, a gente passa muito, muito tempo resolvendo problemas, mediando problemas, né? Uhum. A gente tem muito essa questão comportamental presente nas salas de educação infantil, né? E quando a gente consegue mediar esses problemas com mais leveza, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, tudo fica mais tranquilo, tudo flui, né? E quando a gente não tinha, era aquela loucura, porque um problema comportamental de 2 crianças gerava o estresse para a tarde toda, né? A gente saía assim descabelada e às vezes nem conseguia resolver. Então, essa é uma parte legal também, né? Porque esses dias até teve uma pergunta lá na escola onde eu trabalho que dizia: o que faz teu coração vibrar dentro da sala de aula? E uma das coisas que eu coloquei foi isso, mediar problemas, porque é tão gostoso quando a gente consegue resolver um problema de forma respeitosa com as crianças e realmente focar na solução, né? Ver que aquele problema teve uma solução e que nós que ajudamos a mediar esse problema. O que antes, às vezes, não acontecia. Às vezes a gente colocava mais lenha na fogueira, né? Porque aquele problema que era pequenininho, a gente fazia uma tempestade em copo de água, né?
Então, essa também é uma parte legal, né? Uma das conquistas, eu acho, de quem aplica essa abordagem, né? Sim. E entender também, eu acho, de que a gente está ajudando esse aluno a construir essa caixinha de ferramentas dele, sabe? De como lidar com conflitos, de como praticar a empatia, de como ter um pensamento mais crítico, de como trabalhar a minha linguagem ao conversar com meus colegas. Eu acho que isso para mim aquece o coração, né? Igual você falou, que vibra, né? É saber de que eu estou ajudando na construção dessa criança como um ser, sabe? Um ser que está presente, um ser que atua, um ser que está ali. Então, isso aquece meu coração bastante. Saber que o que eu faço em sala de aula ajuda outra pessoa a crescer, né? Isso é uma conquista, eu acho também. Estamos verdadeiramente desenvolvendo habilidades de vida, né? Uhum, Olha com só, certeza. nós estamos em realidades um pouco diferentes, né? Que é uma cidade bem pequena. E eu queria trocar uma ideia contigo, Giovana, para saber como que funciona essa questão aí do novo, assim, do quanto os professores da tua escola, enfim, ou colegas, né, amigos que você tem em comum, assim, que também são professores da área da educação, o quanto eles são abertos a esse novo, né, a essa abordagem positiva, ou se existe algum tipo de resistência, porque aqui na realidade que a gente vive, eu particularmente, né, que estou mais dentro da sala de aula, dentro das escolas, às vezes sinto uma resistência bem grande, assim, não ao se abrir, ao conhecer, né, porque várias pessoas até têm interesse, curiosidade em saber o que é, mas algumas assim dizem, né, isso aí não funciona, o que é isso, né? Uhum. Então existe muito ainda esse, mesmo sem conhecer, algumas pessoas nem querem saber o que é, enfim. E aí, como que funciona aí? O pessoal é aberto ou é mais resistente também? Eu sou do interior, né? Nasci no interior de São Paulo, mas atualmente eu moro na capital. E eu consigo super relacionar com o que você fala do interior. Eu acho que muitas vezes a gente encontra pessoas que têm essa dificuldade maior de sair da sua zona de conforto, de se abrir ao novo, eu super entendo. Acho que também o professor, num geral, e me colocando aqui também, tem uma certa resistência a mudanças. A gente acaba entrando na nossa zona de conforto, no que a gente faz melhor dentro da sala de aula, e a gente sente dificuldade em sair e se abrir para o novo. Igual eu estava comentando contigo, atualmente as pessoas que me procuram são pessoas que estão interessadas em saber sobre o meu trabalho, em começar uma classe positiva, em trabalhar isso com seus alunos. Então, não tenho haters atualmente. Não que se coloquem, não que falem, né? Mas eu noto, por exemplo, que tem pessoas que sentem um pouco mais de dificuldade, assim, de começar, de colocar, de trazer, por esse receio de sair da zona de conforto, né? Por esse medo de realmente dar aquele passinho e começar algo diferente. Mas nunca chegaram a mim, né? Chegaram a falar para mim que não gosto disso. Já ouvi uma vez uma pessoa me falar, mas a pessoa não sabia que eu estava nessa vibe. Então, eu acho que talvez, né, as pessoas hoje têm filtros para falar comigo. Não sei o quanto eu gosto disso e o quanto eu gosto, mas enfim. Ela falou, mas você gosta mesmo desse negócio de disciplina positiva? Tipo, e ela falou, tem coisas que eu não concordo. E meio que na época eu deixei a conversa passar e eu falei, beleza. Mas na minha cabeça eu fiquei, como assim? Tem coisas que você não concorda? Você não concorda com conexão? Você não concorda com empatia? Você não concorda com construção de habilidades de vida? Então na minha cabeça eu fiquei pensando isso, né? Mas eu nem tive oportunidade de retomar essa conversa com essa pessoa. E aí ontem, eu tô trazendo várias coisas aqui do workshop da Dri de ontem, mas ontem ela falou uma frase que a Jane, né, Jane Nelson trouxe na assembleia extraordinária que teve para os membros da PDA. E ela estava falando de que, tipo, quer ver, eu vou pegar aqui, porque eu acho que eu anotei a frase, peraí. Dessa coisa de perder tempo em falar com quem não quer falar com você. Peraí, deixa eu achar aqui. Era algo Vai assim. aprendendo sobre isso, né? Porque eu particularmente quero falar disso para todo mundo.
E aos pouquinhos a gente vai pegando os filtros também, né? É. Com essa aí não dá, essa aí não é Sim, aberta. exato, e a gente vai entendendo, né, com quem realmente a gente quer se comunicar. E aí ela disse assim: eu só vou falar com quem quer me ouvir. Ela falou: eu não preciso ficar convencendo ninguém. Esse não é meu papel. Meu papel não é convencer ninguém. Eu posso falar a minha verdade, posso falar o que eu acho, enfim. Mas o meu papel não é convencer e fazer que as pessoas mudem. Né? E aí tem até a frase de Drykers, né? Que essa mudança começa com a gente. Quando a gente começa a mudar, os outros entendem essa mudança e veem se aquilo faz sentido ou não para eles e decidem mudar. Mas o meu papel não é esse, né? Meu papel não é tentar convencer o outro. Meu papel é fazer a mudança na minha sala de aula, no meu ambiente, conversar com pessoas que querem me ouvir e realmente se conectam com essa abordagem, com os meus valores. E realmente não perder tempo com quem não quer. É realmente falar com quem quer, né? E pronto, acabou. Então, eu acho E é forte. engraçado, né? Porque a gente quer falar sobre isso, porque a gente sabe o quanto isso é real, o quanto isso é forte, enfim. E a gente pensa assim, né? Os professores, por exemplo, de áreas bem específicas, assim, que não são, por exemplo, de educação infantil ou, enfim, estudam tanto, né? Estudam tanto, 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 se dedicam tanto àquela matéria. E às vezes eu penso, poxa vida, será que eles nunca pararam para estudar sobre como realmente as crianças aprendem, sobre o que é necessário? Aí, né, aí vem aquele autoconhecimento e me lembra, peraí, eles não querem saber. Mas às vezes é bem difícil, assim, dá É. vontade de sair contando para todo mundo, dá vontade de discordar de todo mundo, e dizer assim, não é assim, vai lá. Vai lá no Instagram, procura lá. Tá Disciplina aqui meu positiva. cartão. Isso aí. Mas é muito legal isso, né? Como a gente falou, quem quer realmente procura. E em alguns coraçõezinhos que são abertos, a gente vai plantando a sementinha, né, Giovana? Com E certeza. isso aí, que legal. A gente também falava um pouquinho, né, Giovana, sobre a questão do julgamento, Uhum. que é uma realidade, né, que a gente vive, porque no momento que a gente começa a colocar em prática, já existe aí uns olharzinhos, né, a gente precisa aprender a lidar com esses julgamentos, né, sempre vai existir, bom ou ruim, enfim, mas às vezes a gente se pega, né, em situações assim, hoje como a gente trabalha, eu e a Bruna com pais e mães e também professores, né, hoje o nosso foco é mais voltado para professores, mas fizemos alguns workshops também para grupos de pais. Às vezes a gente, quando está em grupos de pessoas conhecidas, ou enfim, as pessoas ficam meio restritas, assim, meio desconfiadas no que vão falar, em como vão corrigir a criança, né? E é interessante, né? Porque elas devem ficar pensando, o que ela está tentando? Eu deveria fazer assim, eu deveria fazer assado. Quando, na verdade, a gente não julga, né? A gente sabe que a gente já estava, né, nesse lugar de talvez não ter essa informação. Ou, enfim, ou essa pessoa é aquela que não quer fazer diferente também, né? Não sei se tu enfrenta isso aí também. É, por mais que as pessoas não me falem, assim, às vezes eu sinto isso. De eu estar passando assim no corredor ou estar perto e a pessoa tá lidando com algum conflito ou lidando com alguma situação um pouco mais desafiadora. E aí a pessoa me olhar, sabe, ficar tipo, ai meu Deus, e agora? O que ela vai falar? Mas foi o que a gente falou, né? Não é nossa posição. A nossa posição não é de julgar, a nossa posição também não é de tentar convencer a pessoa a fazer diferente. Aquele não é nosso momento, né? Mas eu acho engraçado, assim, porque é que as pessoas começam a enxergar a gente como autoridade também no assunto, né? E acaba tendo aquela sensação de, é um julgamento, mas eu acho que realmente não é isso e provavelmente nem é isso que a gente estava pensando na hora, né? Provavelmente a gente só estava pensando, será que eu posso ajudar de alguma forma? Ou estava pensando no meu almoço, talvez não estava pensando nada a ver com aquilo, nem estava prestando atenção, né? É muito isso. Eu acho que isso acontece muito comigo. Às vezes eu acho que as pessoas estão pensando, o que será que ela está fazendo? Principalmente que a gente acaba, não sei se vocês sentem isso também, mas como a gente começa a colocar coisa no mundo e fazer Instagram e começa a ser uma coisa mais pública, a gente também fica com medo desse julgamento externo, né? Do tipo, ai, meu, será que alguém viu isso? Será que alguém vai falar alguma coisa sobre como eu lidei com a situação? Ai, meu Deus, será que. E às vezes, realmente, a pessoa nem estava pensando na gente, ela estava pensando no almoço. Então, entender que também o mundo dos outros não gira em redor da gente, né? Que realmente eles
estão pensando em outras coisas, às vezes nem estão julgando o que a gente está fazendo. E se tá, né? Fazer o quê? Não tem nada pra Isso fazer. aí. Isso aí. Ahn, olha só, a gente vai se encaminhando, né, aí pro final. A gente já conversou bastante aí sobre essa abordagem talvez em próximas lives a gente pode trazer assuntos mais específicos, né, para trocar algumas ideias mais específicos, talvez até de dentro da sala de aula, que é o que os profs muitas vezes gostam de saber, como que funciona isso, como que resolve isso, que ferramenta que usa, enfim. É legal de compartilhar também. Quem sabe em outros momentos a gente pode estar trazendo isso, né, Giovana? E eu sei que aí a rotina é bem corrida também, né? Foi difícil achar um horário para live, tudo cronometrado. Cronometrado. Aqui também já está enrolando. E realmente, assim, o que a gente traz aqui, eu e a Bruna sempre conversamos sobre isso, de que o legal é que a gente tenha a experiência, tenha a prática, e tudo que a gente fala que realmente é uma realidade, é o que a gente vive, né? É o que a gente estuda, né? E eu queria, assim, para finalizar, Giovana, se tu pudesse deixar um recadinho, assim, para todos os profs que estão nos assistindo, que já conhecem ou que não conhecem e talvez ficaram curiosos aí no assunto, deixa um recadinho aí para eles. Beleza. Então, eu estava pensando aqui, né, quando você me fez essa pergunta. Os pequenos passos, né? Não tente aplicar tudo de uma vez. Não tente, eu vou fazer essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta hoje. Não. Que é A gente muita vai coisa, né? muita coisa e a gente acaba se atropelando, né? E aí a gente acaba não fazendo nada direito, né? Aquela, como você dá conta de tudo? Aí a pessoa responde, não dou, faço tudo meia boca, né? Porque realmente não dá, não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que ter um foco em cada coisa de uma vez, né? E não misturar tudo. E então realmente entender, ó, essa semana eu vou praticar mais encorajamento, vou trazer mais encorajamento para minha sala. Então durante a semana eu vou trabalhando isso, eu vou trazendo. Na outra semana eu acho que eu quero trabalhar meu tom de voz, a altura, né, da minha voz, como eu vou falar, vou trabalhar na próxima semana. E aí aos pouquinhos você vai colocando uma coisa, vai colocando outra, vai entendendo, vai modificando o que eu preciso fazer aqui, preciso modificar aqui, enfim, vou adaptando aquilo dentro da minha sala de aula. Outro ponto, celebre as pequenas vitórias na sua sala de aula. Poxa, eu consegui dar um encorajamento para aquele aluno. Eu consegui falar alguma coisa para ele que ele sorriu. Eu consegui me conectar com aquele aluno de alguma forma. Eu brinquei com o meu aluno hoje. Eu me diverti na minha aula. Enfim, as pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia, celebre aquilo, né? Fale, oba, que bom. Isso aconteceu comigo, foi gostoso, foi muito bom. Enfim. Terceira coisa, tenha uma rede de apoio de professores. Não necessariamente que trabalham contigo, mas que conheçam um pouco desse ambiente de sala de aula, né? Para que não seja uma pessoa que esteja muito fora do que acontece, né? Porque eu acho que é só realmente quem está em sala de aula que entende o que acontece em sala de aula e como aquilo se dá, aquela dinâmica, né? Então, realmente, tem uma rede de apoio de pessoas que vão conseguir pensar em você, com você, em soluções, que vão conseguir te dar um acolhimento, que vão conseguir ter a simpatia pelo que está acontecendo. Fuja de grupos que a gente tem só reclamação, né? Porque senão a gente entra naquele mar, assim, de ai, tá chato, ai, não, ai, que Na onda, né? na onda. E é quando você vê, você mergulhou naquela onda. E aí você já não consegue sair. Você tá, né, afobado ali, tentando sair. Não consegue. Então, um grupo onde que você vai conseguir desabafar, você vai conseguir trazer seus problemas. Ao mesmo tempo, é um grupo que vai pensar em estratégias e soluções junto com você. Né? Um grupo que te coloca para cima, é um grupo que te ajuda, te levanta e não te afunda. Né? Então, eu acho muito importante a gente encontrar essa nossa tribo, né? E se você não tem, você já tem aqui 2 Instagrams que você sempre pode mandar mensagem, você pode, enfim, conversar, pode trazer uma questão, acompanhar as lives. Eu acho que é um quarto ponto, né? Esse conhecimento teórico é importante, por mais que a gente ame aquela dica prática, né, de como colocar o conhecimento teórico, ele dá uma base pra gente. E eu super topo a gente fazer uma live trazendo algo específico, uma ferramenta, uma situação de sala de aula. Eu acho que é muito gostoso.
Ao mesmo tempo, nesse meio tempo, tem vários conteúdos para maratonar no meu perfil, para quem quiser olhar. Tem live, tem IGTV, tem Reels, que é mais engraçadinho, tem post escrito, enfim, para todos os gostos. Para todos os gostos, dá para maratonar, enquanto não sai a live aqui com uma situação específica. Mas é isso, confio em você. Chorar, tudo, né? Tudo. Ai, muito legal. Para todos os gostos. Gflix. Muito bem. Ótimo. Tudo anotadinho, pessoal. Caderno, tudo. Muito legal. Então tá, Giovana, brigadão, tá? Mais uma vez por ter aceitado o convite. A live vai ficar salva aqui no IGTV da Hope. A gente vai trocando ideias aí. E quem sabe daqui uns dias voltamos com mais conteúdo legal, né? Conteúdo legal. Então tá, adorei. Pessoal, um abração. Muito até obrigada. Mais. Beijo, Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.